Imagine um tesouro tão cobiçado que reis se moveriam para destruir cidades inteiras só para possuí-lo. Esse tesouro existiu em Jerusalém, no Templo de Salomão, uma construção que não era apenas religiosa, mas também uma exibição brutal de riqueza e poder. Erguido em 7 anos, tinha paredes revestidas de ouro puro, colunas monumentais, esculturas gigantescas e utensílios que hoje valeriam bilhões. Mas o valor material não se comparava ao espiritual. Para os israelitas, aquele era o lugar da presença de Deus na terra. Durante 4 séculos, o templo permaneceu inviolado, até que um homem ousou desafiar não apenas Israel, mas o próprio Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, senhor do maior exército do mundo antigo, estrategista frio, obcecado por poder e convencido de que nenhuma divindade poderia resistir à sua fúria. O exército babilônico era uma máquina de destruição. Suas tropas cercavam cidades, cortavam abastecimento, usavam torres móveis e arietes que derrubavam muralhas. Com 180 mil soldados, eles espalhavam terror e faziam reis se renderem antes mesmo da luta começar. Nabucodonosor dominou o Egito, esmagou a Assíria e tornou Babilônia o centro do mundo. Mas Jerusalém não era apenas mais uma cidade, era símbolo de fé, uma fortaleza que sobrevivera a outros impérios. Para ele, conquistá-la era provar que seu poder era maior que o do próprio Deus de Israel. Assim começou uma guerra que duraria décadas, envolvendo cercos, rebeliões e punições implacáveis. Jeoaquim, rei de Judá, inicialmente aceitou pagar tributos, mas a humilhação corroía sua honra. Influenciado por falsas promessas do Egito, decidiu se rebelar, ignorando os avisos do profeta Jeremias. Essa escolha selou o destino de Jerusalém. Nabucodonosor não perdoava traições. Mobilizou tribos inimigas, espalhou saques e depois marchou pessoalmente contra Judá. Joaquim morreu antes de ver a catástrofe e seu filho Joaquim herdou o trono em meio ao caos. Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, capturou Joaquim e deportou milhares de pessoas, incluindo nobres, artesãos e soldados, deixando apenas os pobres. No lugar, colocou Zedequias como rei fantoche, prometendo submissão eterna. Mas a história se repetiu. 8 anos depois, pressionado por conselheiros e encorajado pelo Egito, Zedequias também se rebelou. Isso provocou o cerco mais terrível já registrado contra Jerusalém. Foram 30 meses de fome, sede e desespero. O povo comia couro, ratos, até os próprios filhos. Corpos jaziam pelas ruas e a cidade se transformou em cemitério. Quando a muralha finalmente cedeu, em 586 a.C., a tragédia alcançou seu auge. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Teve os olhos arrancados após assistir ao massacre de seus filhos, vivendo o resto de seus dias como cego em Babilônia. O templo, que resistira por 400 anos, agora estava vulnerável. Soldados babilônios pilharam cada objeto sagrado: colunas, candelabros, taças, o mar de bronze. O Santo dos Santos foi violado e a Arca da Aliança desapareceu misteriosamente. Depois do saque, Nebuzaradã, general de Nabucodonosor, executou a ordem final: incendiar tudo. O ouro derreteu, o cedro virou cinzas e a fumaça negra marcou o fim de uma era. Jerusalém caiu e seus tesouros foram exibidos em honra aos deuses babilônicos. Para o mundo, parecia a prova de que o Deus de Israel havia sido derrotado. Mas a história não terminou ali. Décadas depois, no reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, os utensílios sagrados foram usados em uma festa profana. O rei e seus nobres beberam vinho nas taças consagradas, zombando do Deus de Israel. Naquele instante, uma mão misteriosa escreveu na parede a sentença de sua queda. Daniel interpretou: o reino babilônico seria destruído, e naquela mesma noite, Ciro, rei da Pérsia, conquistou Babilônia.
Diferente de Nabucodonosor, Ciro acreditava em devolver os objetos sagrados aos povos dominados. Assim, após 70 anos de exílio, os tesouros voltaram a Jerusalém, cumprindo exatamente a profecia de Jeremias. O templo de Salomão virou cinzas, mas a lição ficou. Nabucodonosor acreditava ter derrotado o Deus de Israel, mas na verdade cumpriu um plano maior: disciplinar, purificar e preparar o povo para um novo começo. O Império Babilônico caiu, mas a fé permaneceu. A destruição mostrou que nenhum poder humano, por maior que seja, consegue derrotar os desígnios divinos. Jerusalém foi reconstruída, o culto restaurado, e a história ecoa até hoje como um lembrete de que o ouro pode derreter, os muros podem cair, mas a vontade de Deus jamais é vencida. Chat GPT roteirista. Imagine um tesouro tão cobiçado que reis se moveriam para destruir cidades inteiras só para possuí-lo. Esse tesouro existiu em Jerusalém, no Templo de Salomão, uma construção que não era apenas religiosa, mas também uma exibição brutal de riqueza e poder. Erguido em 7 anos, tinha paredes revestidas de ouro puro, colunas monumentais, esculturas gigantescas e utensílios que hoje valeriam bilhões. Mas o valor material não se comparava ao espiritual. Para os israelitas, aquele era o lugar da presença de Deus na terra. Durante 4 séculos, o templo permaneceu inviolado até que um homem ousou desafiar não apenas Israel, mas o próprio Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, senhor do maior exército do mundo antigo, estrategista frio, obcecado por poder e convencido de que nenhuma divindade poderia resistir à sua fúria. O exército babilônico era uma máquina de destruição. Suas tropas cercavam cidades, cortavam abastecimento, usavam torres móveis e arietes que derrubavam muralhas. Com 180 mil soldados, eles espalhavam terror e faziam reis se renderem antes mesmo da luta começar. Nabucodonosor dominou o Egito, esmagou a Assíria e tornou Babilônia o centro do mundo. Mas Jerusalém não era apenas mais uma cidade, era símbolo de fé, uma fortaleza que sobrevivera a outros impérios. Para ele, conquistá-la era provar que seu poder era maior que o do próprio Deus de Israel. Assim começou uma guerra que duraria décadas, envolvendo cercos, rebeliões e punições implacáveis. Jeoaquim, rei de Judá, inicialmente aceitou pagar tributos, mas a humilhação corroía sua honra. Influenciado por falsas promessas do Egito, decidiu se rebelar, ignorando os avisos do profeta Jeremias. Essa escolha selou o destino de Jerusalém. Nabucodonosor não perdoava traições. Mobilizou tribos inimigas, espalhou saques e depois marchou pessoalmente contra Judá. Jeoaquim morreu antes de ver a catástrofe, e seu filho Joaquim herdou o trono em meio ao caos. Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, capturou Joaquim e deportou milhares de pessoas, incluindo nobres, artesãos e soldados, deixando apenas os pobres. No lugar, colocou Zedequias como rei fantoche, prometendo submissão eterna. Mas a história se repetiu. 8 anos depois, pressionado por conselheiros e encorajado pelo Egito, Zedequias também se rebelou. Isso provocou o cerco mais terrível já registrado contra Jerusalém. Foram 30 meses de fome, sede e desespero. O povo comia couro, ratos, até os próprios filhos. Corpos jaziam pelas ruas e a cidade se transformou em cemitério. Quando a muralha finalmente cedeu, em 586 a.C., a tragédia alcançou seu auge. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Teve os olhos arrancados após assistir ao massacre de seus filhos, vivendo o resto de seus dias como cego em Babilônia. O templo, que resistira por 400 anos, agora estava vulnerável. Soldados babilônios pilharam cada objeto sagrado: colunas, candelabros, taças, o mar de bronze. O Santo dos Santos foi violado e a Arca da Aliança desapareceu misteriosamente. Depois do saque,
Nebuzaradã, general de Nabucodonosor, executou a ordem final: incendiar tudo. O ouro derreteu, o cedro virou cinzas e a fumaça negra marcou o fim de uma era. Jerusalém caiu e seus tesouros foram exibidos em honra aos deuses babilônicos. Para o mundo, parecia a prova de que o Deus de Israel havia sido derrotado. Mas a história não terminou ali. Décadas depois, no reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, os utensílios sagrados foram usados em uma festa profana. O rei e seus nobres beberam vinho nas taças consagradas, zombando do Deus de Israel. Naquele instante, uma mão misteriosa escreveu na parede a sentença de sua queda. Daniel interpretou: o reino babilônico seria destruído. E naquela mesma noite, Ciro, rei da Pérsia, conquistou Babilônia. Diferente de Nabucodonosor, Ciro acreditava em devolver os objetos sagrados aos povos dominados. Assim, após 70 anos de exílio, os tesouros voltaram a Jerusalém, cumprindo exatamente a profecia de Jeremias. O templo de Salomão virou cinzas, mas a lição ficou. Nabucodonosor acreditava ter derrotado o Deus de Israel, mas na verdade cumpriu um plano maior: disciplinar, purificar e preparar o povo para um novo começo. O Império Babilônico caiu, mas a fé permaneceu. A destruição mostrou que nenhum poder humano, por maior que seja, consegue derrotar os desígnios divinos. Jerusalém foi reconstruída, o culto restaurado, e a história ecoa até hoje como um lembrete de que o ouro pode derreter, os muros podem cair, mas a vontade de Deus jamais é vencida.